CBN Campinas. Está ao vivo conosco o André Crepaldi, gestor de investimentos e diretor na WIT ou WIT Invest. Muito bom dia, André. Bom dia Delfino, André. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. Bom dia a todos. Nós que agradecemos a sua participação no CBN Campinas. Vamos falar agora a respeito da guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia. Quais as consequências dessa guerra, desse conflito para a exportação brasileira, André? Olha, Delfino, a gente vivendo aqui essa questão toda aqui, né, os impactos aí bem grandes para todo mundo, né? Assim, claro que a gente fica olhando aqui para o Brasil, qual é o impacto direto aqui, mas em termos de exportação, os impactos são menores, né? São menores porque a Rússia ali, como uma grande exportadora no passado, uma grande exportadora de carnes e tal, ela foi se tornando autossuficiente e hoje ela depende pouco do Brasil em relação ao mercado de proteína, né? Hoje ela é quase que autossuficiente, então, apesar da guerra, né, se os portos não forem fechados e tal, a gente segue exportando sem grandes consequências, né? Assim, eu acho que os maiores problemas estão até na questão da dependência de commodities que a gente tem desses países aí afetados aí pela essa guerra. André, muito bom dia. André Berenguel aqui, obrigado também pela presença no CBN Campinas. O senhor falou, né, felizmente, né, nesse caso, a dependência não é tão grande, mas há uma possibilidade de uma interferência, mesmo que indireta, no que diz respeito às exportações. De repente o Brasil exporta para outros mercados que costumam ter uma parceria maior, né, tanto com a Ucrânia quanto para a Rússia, e aí sim pode haver um reflexo ou nem isso o empresário brasileiro precisa se preocupar? Exatamente, André. Assim, nesse caso, né, os mercados brasileiros podem até ser favorecidos, né, uma vez que com essas sanções todas que estão sendo impostas ali para a Rússia, isso pode fazer com que os outros países, principalmente os países europeus, comecem a buscar outras fontes de recursos, né, tanto de recursos energéticos, né, que é a principal dependência ali da Europa em relação à Rússia, e também de alguns insumos agrícolas, né, o que pode até, nesse caso, favorecer o Brasil. No caso da soja, o André Crepaldi, que é um principal produto na pauta de exportação do Brasil para a Rússia, você teria alguma informação com relação à soja? Como é que fica a situação? Em relação à soja, né, o que pode acontecer é justamente que a Rússia siga importando, e aí o que a gente pode ter como um grande problema é essas sanções do mercado, e as transações bancárias hoje o que são a principal preocupação em relação a como o Brasil receberia, então, né, através dos meios de pagamento, como receberia por essas exportações da soja, né? Então, assim, claro que a gente tem um olhar muito próximo ali em relação à safra, né, a plantação, pela dependência dos fertilizantes, mas a exportação, né, a gente acredita que a Rússia seguiria importando soja, e assim como os outros países. Então, no âmbito da exportação, o Brasil não seria afetado, e sim o custo de produção é que pode ser um grande impacto para o produtor, né? Então, o produtor está muito atento no seu custo de produção e na dependência ali de insumos, né? Até pelo escoamento da própria soja, né? Hoje, ainda o Brasil ainda é muito dependente das rodovias, né? E aí, com esse impacto todo do custo de combustível, custo de petróleo, isso tudo tem um impacto generalizado na economia e no custo de produção lá no fim da ponta para o produtor rural. E na sua análise, qual a função, o papel agora do governo brasileiro, até para monitorar toda essa situação e passar isso para o empresariado? Eu acho que assim, um dos pontos que o governo
está tentando fazer ali isso vai ter um impacto lá na frente, talvez, para a Petrobras, mas o governo está tentando manter ali uma certa estabilidade no preço de combustível, ali na bomba, né, no preço final para o consumidor, e o governo tem que tentar monitorar também essa questão da disponibilidade de fertilizantes para a produção, para o produtor rural, né? O produtor, ele sempre trabalha com certo planejamento, ele fica tentando se antecipar a esses movimentos, né? Hoje o governo diz que temos reservas aí de fertilizante até setembro, outubro, o que nos garantiria ali uma certa segurança para esse primeiro semestre, né? E aí a gente fica na expectativa de que essa guerra não perdure por tanto tempo, que logo as coisas comecem a voltar à sua normalidade, mas ainda assim deve ter um impacto ali de médio prazo, mesmo que essa guerra venha se encerrar no curto prazo, né? Que é a nossa expectativa, todo mundo acho que torce para que aconteça, né? O André, tem também a questão dos problemas na logística, né, para enviar produtos, né, para aquela região, né? Exato, né? Então, assim, até então não foram fechados os portos, mas o grande risco é que, com essa questão da guerra ali, com essa questão bélica ali, nessa região, pode afetar o escoamento, né? A chegada lá, né, da produção brasileira, e assim como o escoamento da produção da própria Ucrânia e da Rússia, né? Que são principais aí produtores de trigo e milho, né, mundiais. Então, eles acabam sendo importantes exportadores e, ao mesmo tempo, para o Brasil, para chegar lá, esse tipo de mercadoria, qualquer outra mercadoria, também fica afetado aí, principalmente pela questão de risco de como chegar, né, essa logística de como chegar até lá. Se avançar muito essa questão dos portos e fechamento e sanções também em relação ao mercado russo. A gente viu recentemente, em função da Covid, o papel da China no mercado mundial, né? E tudo que aconteceu em função da paralisação, quando a China parou Wuhan e aquela região, né, de produção que exporta para o mundo inteiro. A gente tem esse outro cenário agora com relação ao Brasil e à Rússia, né? Eu tenho aqui que a Rússia foi apenas o 36º país na lista de mercados consumidores do Brasil, respondendo por 0,6% das exportações brasileiras. A gente vê uma situação bem diferente. Você que trabalha diretamente, né, com essa gestão de investimentos, tá aí a importância de descentralizar investimentos, exportações, toda essa questão do mercado internacional? Exato, André. Como falamos há pouco, né, a questão da exportação do Brasil, né, do conflito direto, ali diretamente em relação à Rússia, como você bem colocou, não representa tanto, né, não é tão significativo para o Brasil. Mas sim a questão da globalização, né, e aí todas as economias acabam se interligando, então na verdade, a exportação da Rússia e da própria Ucrânia ali em relação a trigo, milho e fertilizantes, né, já que a Rússia está aí entre o principal produtor de fertilizantes do mundo, isso tudo acaba fazendo com que a gente tenha aí um problema global, né, assim como tivemos na pandemia, né? A diferença é que na pandemia era tudo muito incerto, né? A gente tinha mais incertezas no ar, né? Agora, com uma guerra, apesar de triste, né, e muito relevante para o mundo todo, a gente tem ali certa previsibilidade, né? A gente sabe o que pode acontecer, né? Fica tentando ali adivinhar o que pode acontecer em relação a essa economia global, né? Porque a gente tem ali alguns países envolvidos mais diretamente e a gente consegue tentar antever e prever o que vai acontecer. E aí é que o mercado responde em relação a isso, né? O mercado financeiro, ele sempre fica tentando antecipar o que está por vir, né? Ele fica tentando trabalhar com bola de cristal, né? E aí o que a gente tem pela frente, né, é justamente um grande risco de estagflação, que seria uma estagnação, né, dos governos mundialmente, né, os PIBs mundiais aí ficando ali estáveis ou negativos e aliado a uma inflação por conta de oferta e demanda, né, principalmente em relação às commodities, né? Então acho que esse é o principal ponto que afeta
não só o Brasil, como diversos países aí mundo afora. Né? Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Né? E aqui para o Brasil, isso reflete, pode refletir aqui na inflação, que é algo que o governo vem tentando conter com o aumento da Selic. Né? Então, esse aumento da taxa de juros é justamente um instrumento para que a gente possa ir contendo um pouco dessa inflação que se deu pela recuperação pós-pandemia, né? Então, assim como no Brasil, a gente tem Estados Unidos também falando em subjuros para conter um pouco da inflação. Essa inflação é decorrente da retomada econômica pós-pandemia. Então, quando a gente estava tentando acertar a casa aí para conter essa inflação, pode vir agora uma nova onda aí de inflação em função da alta de preços, né? Principalmente dos preços da commodities. Então, esse é um dos principais impactos que a gente tem aí, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Mas, como você falou, é importante sempre tentar ter outros canais, né, outros fornecedores, e não ter uma dependência tão grande de um único fornecedor em determinado commodity ou qualquer outra coisa que seja. O André, quando a gente fala em commodities, até para que o ouvinte do CBN Campinas possa entender, exportações de carne, soja, amendoim, café, açúcar, teria algum outro produto brasileiro que estaria tendo prejuízo nas vendas neste momento? Prejuízo nas vendas, até que não, Delfino. Na verdade, o que a gente tem ali é um risco das grandes empresas, né? E aí a gente pode olhar, né, as principais empresas de alimento aqui do país, né? E aí inclui BRF, Marfrig. Então, algumas delas são muito dependentes ali de milho, trigo, né, desses insumos que são importados, e isso pode afetar ali a margem, pode afetar ali essas empresas, né, que são ali empresas que empregam aí milhares de brasileiros. Né? Então, mas assim, diretamente, o impacto não é alto nesse sentido, né, de termos aí essa inflação de produtos e combustíveis, mas no curto prazo, né, o que pode acontecer é até um favorecimento, né, assim, do produtor que já tem ali a sua safra garantida ou esses insumos ali já pré-vendidos. A gente está tendo até uma alta de preços, né, o que até favorece ali esse exportador. Nós agradecemos a entrevista de André Crepaldi, gestor de investimentos e diretor na Ruit Invest. Obrigado, André, pela entrevista. Um bom dia. Igualmente, foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Um abraço, bom dia, boa semana, 10h26.